Boa tarde, bem-vindos, bem-vindas. Hoje a gente tem uma presença ilustre aqui, uma pessoa que me auxilia muito no meu caminho de vida, que me ensinou tudo que eu sei sobre sonhos. Hoje a gente traz a nossa convidada mais que especial, Angelina Taide, que é uma mulher que caminha entre mundos, uma ponte viva entre o visível e o invisível. De origem portuguesa, ela dedicou sua vida a despertar da consciência e foi uma das grandes responsáveis por expandir o conhecimento espiritual em Portugal, criando um dos maiores centros holísticos do país, o Monte Mariposa. Visionária e pioneira, Angelina também foi idealizadora e fundadora da Ecovila de Piracanga, na comunidade de Inquiri, lá no sul da Bahia, um dos projetos mais reconhecidos do planeta em sustentabilidade, espiritualidade e vida comunitária. Sob sua inspiração, Piracanga se tornou referência internacional. O sistema de saneamento natural da comunidade recebeu o Prêmio Latinoamérica Verde. A Ecovila foi classificada em segundo lugar no ranking mundial da Global Eco Village Network e foi finalista do Wildor Jackson Award, prêmio que celebra iniciativas de regeneração e consciência planetária. Hoje, a Angelina é o coração e a mente da Escola Daura, onde conduz centenas de pessoas em um caminho profundo de autoconhecimento através da interpretação de sonhos, da leitura de aura e da meditação das rosas. Práticas que revelam a linguagem oculta da alma e despertam o ser integral. Angelina tem o dom raro de unir profundidade e simplicidade. Sua presença desperta em quem a escuta a lembrança de que a vida também é um sonho e que a cada encontro, cada lágrima, cada amanhecer são mensagens do amor se manifestando. Com ela, aprendemos que os sonhos não são apenas histórias da noite, mas caminhos vivos do espírito traçados para nos guiar e voltar à nossa verdade essencial. Eu gostaria muito de agradecer aqui a Angelina por ter aceito esse convite de estar aqui conosco hoje. Falar para você, Angelina, que assim é muito especial ter você na minha vida, assim, é um presente de Deus, porque você começou lá atrás falando: "Eliane, vai lá, abre uma roda de sonhos", e eu com medo, não confiando: "Vai, vai, vai, vai". Aí fui e eu amei, foi maravilhoso. Aí passou um tempo, tal, acho que você sentiu que eu já devia estar preparada: "Vai lá, dá um curso de sonhos". Ai, não, vai, vai. Então, assim, eu sou muito obediente, né, eu sempre falo que a Angelina ela não teve alguma vez uma conversa, alguém falou que ia ser demais ter a Angelina como mãe, eu falei: "Não, eu não ia querer ter ela como mãe não, eu gosto ela sim, minha mestre", porque ela fala as coisas para eu fazer e eu faço, a minha mãe eu não obedecia muito, então para mim é importante ela ser realmente a minha mãe espiritual, porque assim eu obedeço e ela, acho que um dos maiores desafios da vida dela sou eu, porque, eu sou empacada, eu não tenho muita confiança no que eu sou, e ela traz essa confiança, ela me empurra, ela me dá apoio, e eu vejo o quanto ela me acredita mais em mim do que eu mesma. E aqui tô eu, né, já para iniciar a quinta turma de interpretação dos sonhos, né. Muito grande da minha vida, sim, porque a Eliane, mas também são muitas outras pessoas. Tá aí a Carol, né, Carol Regada, que ela sabe muito bem que essa me dá muito trabalho, acreditar em você, ter, confiança em quem você é, descobrir quem você é, que é algo muito maravilhoso nesta vida, descobrir quem nós somos e viver quem nós somos. Os sonhos nos ajudam muito nisso, né? Os sonhos são muito verdadeiros. Uma das razões que eu sigo os sonhos há muitos anos, desde que eu me lembro de quem eu sou, é porque os sonhos são verdadeiros. Eles não nos trazem ilusões, não nos enganam, não nos mentem. Eles são muito verdadeiros. Eles mostram quem nós realmente somos e onde estamos. Por isso, eu sinto que é tão importante nós conhecermos como é que os sonhos funcionam, né? Conhecemos a sua linguagem e tornamos os sonhos algo muito simples e acessível na nossa vida, para nos guiarem e para nos mostrarem, nos refletirem, nos mostrarem quem nós somos de verdade, a nossa essência. Então, agora, um sonho.
Tá, um sonho que eu tive, eh, que mudou a minha vida, que até hoje eu, quando eu estou passando por uma situação que eu tenho medo, eu me lembro desse sonho. Então o sonho foi assim: eu estava num lugar muito bonito, era um lago que estava rodeado de bambu e de flores, era um lugar muito bonito. E eu estava sozinha, como adulta, com muitas crianças, e eram crianças da comunidade Inquiri, onde eu vivia antes, talvez umas 10 crianças. E estávamos todos brincando na água, eu estava cuidando delas e brincando com elas. E de repente eu vi uma cobrinha coral, assim, mais ou menos deste tamanho, pequenininha, uma cobra coral que estava nadando, e eu sabia que essa cobra coral era muito perigosa. Aí eu comecei a ter medo pelas crianças, porque as crianças estavam brincando muito e de repente eu vi essa cobra e eu pensei, uau, se ela morder uma criança vai ser fatal, porque não são essas cobrinhas muito perigosas. E aí, quando eu comecei a ter medo, eu vi que a cobrinha, que parecia muito pequenininha no início, cresceu, de repente ficou maior. Aí eu fiquei com mais medo. Aí eu disse para as crianças: saiam da água, já já vamos sair, porque tem uma cobra na água. Aí as crianças correram todas, saíram da água e desapareceram. E fiquei só eu. Quando eu olhei para trás, procurando onde é que estava a cobrinha já não era assim, já não era assim, mas era gigante, já começou a ficar gigante. Aí o meu medo ficou ainda maior. De repente eu estava com muito medo. E eu me afastei do lago porque a cobra estava no lago e eu tinha medo que ela saísse e viesse me perseguir. Aí eu comecei a correr para longe do lago e olhei para trás. Aí a cobra, ela ficou gigante, gigante, gigante. E era uma cobra coral, daquelas cobras bem bonitas, cor de laranja e branca, assim, muito bonita, mas muito grande. E de repente eu tinha tanto medo que de repente a cobra coral virou um dragão. Então era um dragão gigante com as cores da cobra coral. Aí é que eu fiquei com medo. Fiquei com muito medo, eu fugia, corria, 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 e o dragão corria atrás de mim. E eu via que o dragão estava crescendo. Ele ia crescendo, crescendo e crescendo. É, e aí, sabem que o dragão começa a tirar aquele fogo, né? E o dragão começou a tirar o fogo para mim, e eu comecei a sentir muito quente, como se as minhas costas estivessem queimando. Aí eu olhei de novo para trás e o dragão estava muito perto de mim. Aí eu morri de medo. Estava com muito medo. Aí, no momento, eu percebi, eu vou morrer. O dragão vai me matar, vai me queimar viva com este fogo. Então, eu não vou fugir mais. E eu virei-me ao contrário para enfrentar o dragão. Eu pensei, bem, eu vou olhar ele olhos nos olhos. E aí eu tinha um dragão gigante na minha frente, fazendo aquele fogo todo. E de repente, eu me lembrei de uma história da Bíblia. Não sei como, porque eu estava na maior aflição para fugir do dragão, e de repente eu me lembrei da história que provavelmente todos vocês conhecem, do David e Golias. Sabem, o David, que era um pastorzinho, e tinha o Golias, que era o gigante que estava destruindo a cidade, um reino. E ninguém conseguia enfrentar o gigante, porque ele destruía todos e matava a todos. E aí o pastor David, que era uma criança, era um adolescente, na verdade, decidiu enfrentar esse gigante. E ele pegou numa pedrinha e com a, não sei como é que se chama aquela coisa, sling, que atira pedrinhas. Como é que isso se chama em brasileiro? Estilingue mesmo. Estilingue? Tá. Quando ele o que fez foi atirar esse estilingue, essa pedrinha, e bateu
aqui, imaginem, no meio da testa, no terceiro olho do gigante. Porque essa história é bem simbólica, né? Mas eu me lembrei dessa história, no meio da minha aflição lá com o dragão. Aí eu pensei, se o David pode vencer um gigante, eu também posso vencer um dragão. Então eu olhei para o chão e peguei, e não tinha pedrinhas, mas tinha galhos, assim, bocadinhos de árvore, um galhozinho de uma árvore. Eu pensei, ok, peguei no galho e pensei, este é o meu Excalibur. Sabem, Excalibur, aquela espada do rei Arthur, né? Pensei, este é o meu Excalibur. Aí eu peguei no Excalibur e eu comecei a atacar o dragão. Fui para cima dele. Eu disse, já que eu vou morrer, porque eu tinha a certeza que eu ia morrer, pelo menos eu vou morrer lutando. Não vou morrer de medo, vou morrer lutando. Não vou morrer fugindo com medo, eu vou morrer lutando. E aí comecei a lutar com ele e comecei a perceber que o dragão começou a diminuir, ele começou a ficar mais pequenino. Quanto mais eu lutava com ele, mais ele pequenino ficava. E nesse momento que ele já era pequeno, eu escutei uma voz. No meu sonho, eu percebi que essa era a voz de Deus, era a voz divina. Mas não tinha pessoa nenhuma, não era de ninguém. Era uma voz que estava em todo o lado. Essa voz dizia assim: se tu fugires do medo, ele vai crescer. Se tu enfrentares o medo, ele vai desaparecer. E essa voz me dizia isso: enfrenta o teu medo, que ele vai desaparecer. Então, eu fiquei muito encorajada por essa voz, fiquei cheia de coragem e ataquei ainda mais o dragão. E aí, de repente, o dragão ficou pequenino, 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 e de repente fez assim, ploc, e desapareceu. Desapareceu completamente. E não havia mais dragão na minha frente. E aí a voz falou, estás a ver? Quando enfrentas o medo, ele desaparece. Essa é a tua lição. E aí eu acordei nesse momento, e eu percebi que foi um sonho que me ajudou a perceber como é que o medo funciona. Quando nós temos medo e fugimos do medo, nós ficamos muito enfraquecidos pelo medo. O medo cresce e nós ficamos mais fracos. Quando nós enfrentamos o medo, mesmo que seja o maior medo do mundo, o medo começa a ficar fraco e nós começamos a ficar fortes. Então eu aprendi que é preciso enfrentar os nossos medos. E eu tenho sempre feito isso. Quando eu tenho medo, eu vou e enfrento o medo. Então, essa lição que eu aprendi há muitos anos atrás, talvez há, sei lá, 25 anos atrás, ela me tem servido muito bem, porque mesmo que eu me considere uma pessoa corajosa, agora eu não sou tão corajosa como eu era, né? Porque eu acho que com a idade uma pessoa fica menos corajosa. Eu era muito corajosa quando eu era jovem, agora sou muito menos. Mas com a idade, uma pessoa perde essa coragem dos jovens. Mas eu percebo que, mesmo sendo corajosa, o medo está sempre presente. Então, nós sempre temos medo. Não quer dizer que o medo desapareça da nossa vida, porque ele está lá. Só que nós podemos alimentá-lo, fazer ele crescer, ou diminuí-lo, não lhe dando alimento para ele não crescer. Não tendo medo, o medo, ele fica enfraquecido. Quando o medo é alimentado pelo nosso medo, pelo sentimento de medo, ele cresce muito e fica muito forte. Então, esse foi um dos sonhos mais poderosos que, pelo menos há 25 anos, me serve de guia em muitos, muitos momentos em que eu tive muito medo. Eu me lembro deste sonho e digo, tá, vou fazer de novo. Vou enfrentar o medo e ele vai desaparecer. Quantas vezes na vossa vida vocês já não tiveram medo? E quantas vezes o enfrentaram? E quantas vezes já se esqueceram desse medo? Aquilo que parece muito
que uma pessoa tem muito medo, sei lá, há 10 anos atrás, hoje vocês nem se lembram. Uma pessoa nem se lembra. Então, o medo é algo que só cresce quando nós alimentamos. É isso, Eliane. Angel, você lembra, né, que quando eu comecei eu também sonhava muito com cobras e elas foram. Agora faz muito tempo que eu não sonho, mas eu lembro do momento em que o medo voltou e a cobra apareceu de cadeira de roda. Tipo, meu, ela tinha a frente assim, e o finalzinho uma cadeira de roda, assim, ó. Eu falei, não acredito. Eu olhei assim, eu falei, tá bom, já entendi. A hora que eu vi aquilo dentro do sonho, eu falei, já entendi. Ô, Angel, deixa eu te falar, sabe uma história que eu gosto muito quando você conta? Como você se apaixonou pelos sonhos, assim, como foi esse começo da sua vida nos sonhos? Que eu sei que você sempre amou os sonhos desde pequenininha, mas trazendo um pouco aquela história que a gente ama ouvir. Aquela história da tribo de Borneo, né, que você quer? Então, quando eu tinha 18 anos ou 19 anos, não me lembro exatamente quantos anos eu tinha, mas era entre 18 e 19. Eu estava viajando sozinha na Ásia e eu estava na Tailândia nesse momento. Já foi há muito tempo atrás. Eu tenho 62 agora, eu tinha uns 18, 19, então já foram há 40 e tal anos, né? Que isso aconteceu. Então, eu estava viajando e eu estava lá na Tailândia, em Bangkok, e eu estava numa pousadinha esperando uns amigos chegarem. Eu me lembro que eram 7 horas da tarde. Isso eu não me... exatamente. Foi há uns 300 ou 400 anos atrás isto. É, e eu estava lá sentadinha, esperando os meus amigos, e tinha uma revista que se chama National Geography, que eu amava essa revista, porque ela tinha muitas coisas interessantes. National Geography, não sei como é que no Brasil se chama. Como é que se chama? É isso, National Geography? Então, eu estava olhando para a revista enquanto que esperava os meus amigos. Eu tinha estudado antropologia na universidade. Então, eu sempre me interessei muito por antropologia. E aí eu vi que havia um artigo nessa revista que falava, era um estudo de vários antropólogos que falava sobre tribos indígenas que nunca tinham conhecido a civilização branca e que viviam ainda de um jeito muito primitivo no mundo. Então, essa revista, ela tinha muitas páginas, esse artigo tinha muitas páginas e tinha várias fotos. E ela falava de várias tribos, a maior parte delas eram canibais, acho por isso é que elas se conservaram longe da sociedade branca, né? Da civilização branca. Então, tinha várias histórias das tribos canibais, mas tinha uma tribo que era muito diferente das outras, que era uma tribo que falava que eles não conheciam o que era o sofrimento, não sabiam o que era sofrimento, não sabiam o que era doença, não sabiam o que era guerra, não sabiam o que era culpa, punição, essas coisas que são do nosso dia a dia, eles não sabiam o que era. Não existia nessa tribo. E quando eu li que eles não conheciam o sofrimento, eu fiquei muito emocionada. Porque quando eu tinha 10 anos de idade, eu escrevi o meu primeiro diário. E no meu primeiro diário, eu escrevi que eu queria criar um mundo, que a minha missão na Terra era criar um mundo onde não existisse sofrimento. Então, isso era o que eu acreditava que eu vinha fazer aqui na Terra. É ajudar a criar um mundo onde o sofrimento não existisse. Isso foi aos 10 anos. Aos 14 anos de idade, eu percebi que isso não era possível, que o sofrimento sempre ia existir. Então, eu comecei a mudar, eu desisti, de certa forma, desse sonho de criança
E eu, comecei a tornar-me muito ativista na justiça humana, em coisas políticas, defender os que mais precisam, as crianças, os velhinhos, os povos indígenas. Então eu me engajei em muitas atividades ativistas, muitos grupos ativistas nesse momento, durante muitos anos. O direito das mulheres, eu criei vários festivais do Dia Internacional da Mulher, por exemplo, eu era muito feminista. Então eu tinha toda essa história, né? Eh, e e aí quando eu vi que essa tribo não conhecia o sofrimento, me deu um clique, me lembrei completamente daquilo que tinha acontecido, comigo quando eu tinha 10 anos. Espera aí só um segundo. Ah, meninos, assim não consigo. Ah, espera aí que estão me invadindo aqui. Desculpem. É que eu não estou na minha casa, então eu estou num lugar que não é meu. Então, eh, onde é que eu estava? Ah, sim, eu fiquei muito emocionada e eu pensei: se existe um grupo de pessoas no mundo que não conhecem o que é sofrimento, isso quer dizer que eu não estava tão louca quando eu tinha 10 anos de idade. Quer dizer que é possível. Então isso virou uma chave dentro de mim. Eu comecei a acreditar de novo que era possível viver sem sofrimento. E eu fiquei muito entusiasmada. Aí eu li de novo todo aquele artigo, e aí o que é que eu descobri que era diferente? O que é que era diferente entre essa tribo, que não conhecia o sofrimento, e todas as outras? Era que esta tribo vivia de sonhos. Os sonhos eram a coisa mais importante para esta tribo. Eles levantavam-se de manhã e, e partilhavam os sonhos, crianças, adultos, e tinham os interpretadores de sonhos, né? Tinham os homens e mulheres que ajudavam todo mundo a entender os seus sonhos. Esse era o café da manhã deles. Eles viviam de sonhos e eles faziam exatamente o que o sonho falava. Se o sonho falava para fazer uma coisa, eles iam e faziam. Os sonhos eram muito práticos para eles. Eles não tinham governo, não tinham polícia, não tinham regras a não ser viver através dos sonhos. Eu fiquei tão impressionada com isso, mas tão impressionada, que eu senti que uma porta nova tinha se aberto para mim. E havia só um exemplo, um dos medicine men, o xamã, como lhe chamavam, ele dava um exemplo, porque o jornalista perguntou para ele dar um exemplo, como é que eles, na vida prática, trabalhavam com os sonhos. O exemplo dele foi muito engraçado. Ele dizia, por exemplo, se você sonha que você está oferecendo uma galinha ou um galo ao seu vizinho, de manhã, quando você acordar, você pega numa galinha ou num galo e você vai oferecer ao seu vizinho. Por que isto? Por quê? Porque no sonho, por que que o sonho, o seu espírito envia essa mensagem para você no sonho? Porque no sonho o seu espírito já sabe que provavelmente durante esse dia você vai ter um conflito com o seu vizinho. Talvez, ah, sei lá, aconteceu alguma coisa que o seu vizinho não gostou e que vai ficar zangado com você e vai criar um conflito. Então, para evitar um conflito, o que é que acontece? A pessoa que sonhou que ia oferecer uma galinha para o vizinho vai de manhã e oferece a galinha. O que é que acontece com uma pessoa quando alguém nos oferece uma coisa que nós gostamos? Acontece algo, que é que ficamos agradecidos, ficamos felizes, ficamos agradecidos. Então, o facto que o vizinho ficou feliz e ficou agradecido, quando ainda não tinha acontecido nada de errado,
fez com que depois, seja o que for que aconteceu durante o dia, que poderia ter criado um conflito com o vizinho pensou, ai não, mas ele foi tão simpático que me trouxe uma galinha, estou tão agradecido por esta galinha que eu não quero confusão. Tudo bem, vamos deixar isso passar, não vou criar conflito sobre isso. Que ele já estava feliz com a pessoa, a gratidão já estava lá, a alegria já estava lá. Então, o conflito foi evitado antes dele acontecer. Por quê? Porque o sonho trouxe a forma como evitar o conflito, mesmo antes da pessoa saber o que era esse conflito. E esse era o exemplo que esse xamã deu sobre como os sonhos nos ajudam na prática a viver sem sofrimento, porque se não há conflito, não há sofrimento, né? Se não houver. Claro que o sofrimento vem de muitas partes, mas uma delas é o conflito. Então, eu fiquei muito impressionada com isso. Mas eu era muito jovem, eu tinha 18, 19 anos, talvez 19. E aí eu fiquei tão entusiasmada que no dia seguinte de manhã, a primeira coisa que eu fiz foi comprar uma passagem de avião. Porque essa tribo, eu descobri que ela vivia em Bornéu. Bornéu, mas era a única coisa que falava no artigo lá da revista, era que essa tribo vivia em Bornéu. Bornéu é um país que tem uma floresta tipo a floresta da Amazônia, só que é muito fechada e onde tem a maior parte das tribos canibais, das tribos indígenas que não conhecem civilização, que são canibais. Não existe turismo em Bornéu. Ninguém vai para lá fazer turismo. Ainda por cima que são muçulmanos, são muito fechados. E eu estou falando há 40 anos atrás, né? É, Então, eu comprei, nessa altura, as passagens de avião era muito. Não era como é hoje. Não era como é hoje, que é fácil comprar uma passagem de avião para qualquer lugar. Naquela altura não era assim. Era muito difícil e caro. Mas eu estava tão entusiasmada que eu fui a uma agenciazinha que havia lá e comprei uma passagem de avião para Bornéu. Quando era para entrar em Bornéu, porque era bem pertinho, Bornéu da Tailândia. Quando era para entrar, não me deixaram entrar. Por quê? Porque eu era portuguesa e nesse momento, Portugal e Timor, que é uma ilha que é ao lado do Bornéu e que é protegida por Bornéu, estavam em guerra colonial. Os portugueses colonizaram Timor e Timor queria a sua independência. Então, eles estavam com as relações diplomáticas cortadas, então não me permitiram entrar em Bornéu, por eu ser portuguesa. O que, na verdade, foi uma benção muito grande, porque senão eu não estava aqui, de certeza. É, eu, ah, a minha ideia era, assim, a selva de Bornéu tem muitos tigres, por exemplo, muitas tribos canibais, tem muitos animais, muitos animais muito perigosos. A minha ideia era ir com a minha mochilinha para a selva e tentar encontrar esta tribo. Eu era muito inocente. É, só que algum tigre ia me comer, alguma tribo canibal ia me raptar, sei lá o que é que me iriam fazer. De certeza que eu não ia sair viva de lá, né? É, até porque mulheres sozinhas não viajavam nessa altura no país muçulmano, né? Então eu não consegui entrar, fiquei muitíssimo frustrada, mas eu sabia que os sonhos eram a chave para uma pessoa viver sem sofrimento. Era isso que foi a maior revolução na minha vida, foi essa. Revolução espiritual de perceber que é possível viver sem sofrimento, ou pelo menos sem tanto sofrimento, né? Não quer dizer que não temos sofrimento nenhum, mas pelo menos sem tanto sofrimento. Então, aí o que aconteceu foi que
Eu voltei para a Tailândia e eu não sabia o que fazer, porque eu não podia ir para Bornéu, não podia conhecer essa tribo, nem sabia onde ela era. Aí eu decidi, já que eu estou tão pertinho da Índia, eu vou para a Índia, porque a Índia tem muitos ashrams, mosteiros, muitos gurus, muitas pessoas iluminadas, muitos sábios, né? Pensei, alguém vai saber como trabalhar com sonhos. Aí eu comprei uma passagem para ir para a Índia. Fui para a Índia. Quando cheguei na Índia, eu realmente encontrei muitos ashrams e gurus e muito sábios, mas era tudo, tinha tudo a ver com yoga, com meditação, com alguma coisa assim, desse género. E eu não estava buscando nem yoga, nem meditação, nem nada dessas coisas. Eu queria sonhos. E todo mundo me tentava convencer a eu fazer meditações e yoga, e eu dizia, não, eu quero saber, eu quero aprender a trabalhar com sonhos. E eu não consegui. Não, eu fui de ashram em ashram, de guru em guru, e, não, e nunca nenhum me revelou os segredos dos sonhos. E no momento, sei lá, talvez passados uns 6 meses de buscas, eu pensei, tá bom, já estou cansada desta história, vou desistir e vou me divertir. Aí foi aí que eu fui para Goa. Goa, nesse momento, era como a meca dos jovens, né? E os jovens do mundo inteiro. Foi uma das primeiras grandes festas, que hoje há essas festas dos, como eu nem sei, dos duplos universos, ou sei lá, como é que elas chamam? Essas grandes festas que hoje há de jovens. É, eu, Rave, festa hã? psicodélica. Rave, Isso, festas psicodélicas. psicodélicas, exatamente, ou universos paralelos e essas coisas assim. A primeira grande festa que houve, que foi onde foi criado essas festas, foi em Goa. E eu estava lá nessa festa. Eu vivi lá uns 6 meses. Me diverti muito. Fiz muitos amigos, me diverti muito e me esqueci dos sonhos. Os sonhos já era, já tinha passado. Aí, bem, já tinha passado muito tempo de eu viajar, e aí eu decidi, aí eu comecei a me lembrar dos sonhos de novo. Disse, mas eu quero descobrir mais sobre sonhos. E como eu não tinha forma de eu descobrir, eu procurei cursos de sonhos, livros de sonhos, não encontrei nada. Só o Freud e o outro amiguinho dele, como é que chama? Ai, Carl o Jung. aluno. Hã? Carl Jung. O Jung, exatamente. O Carl Jung e o Freud, são esses dois. Eu li, mas não era o que eu queria, não me interessava, principalmente o Freud. O Carl Jung ainda tinha algumas coisas interessantes. Então eu percebi, não, não é isto, não é por aqui que eu quero ir. Aí eu resolvi voltar para a Europa e estudar, que eu gosto muito de estudar. Aí eu fui viver em Londres, em Amsterdã e em Paris. Eu vivi nessas 3 cidades e eu passava muito tempo nas bibliotecas estudando tudo o que eu conseguia estudar sobre sonhos. Aí eu percebi que havia os livros das diferentes religiões, tanto a Bíblia como o Bhagavad Gita, como o Corão, tinha todos esses livros que estavam cheios de referências a sonhos. Aí eu comecei a ler esses livros também, estudando os sonhos através desses livros religiosos. E começaram a acontecer coisas muito estranhas na minha vida. Eu estava numa festa, por exemplo, em Paris, e um jovem chegou ao meu lado e me deu um livro e disse: Olha, este livro é para ti, é para tu leres. Por exemplo, esse livro era um livro sobre tortura nazista, que era a última coisa do mundo que eu queria ler. Aí eu pus na minha mochila e no dia seguinte, quando eu ia deitar fora o livro, eu abri o livro só para ver o que é que estava lá dentro. E aí falava de sonhos.
como a tortura mais efetiva que existe no mundo, até agora, que foi criada pelos chineses e desenvolvida pelos nazistas, é a tortura do sono. Não deixar a pessoa dormir para que ela não possa sonhar e para que ela fique debilitada. Ela fica tão debilitada que ela entra em estados de loucura. Aí eu li essa parte dos sonhos e aprendi muito sobre isso. Depois deitei o livro fora, mas antes eu li. Aí começaram a aparecer livros incríveis. As pessoas me entregavam livros que eu não conhecia, tudo sobre sonhos. Eu aprendi muito sobre sonhos, isto através dos anos. Até que um dia, e sempre eu perguntava a todo mundo se algum professor sabia sobre sonhos. Até que um dia, uma minha amiga, que se chama Luísa, alguns de vocês conhecem a Luísa, ela chegou à minha casa na hora de jantar, muito, muito entusiasmada, me dizendo: Angelina, Angelina, encontrei o professor de sonhos para ti, ideal. E eu, como assim? E ela disse: estou fazendo um curso de xamanismo e tenho um professor que chama-se Tony Samara, que sabe tudo sobre sonhos. E isto era no sábado à noite, quando ela chegou. O curso que tinha começado sábado de manhã e ela veio me dizer isso sábado à noite. Eu cancelei todos os meus atendimentos de domingo, cancelei tudo e eu fui com ela para esse lugar onde estava acontecendo esse curso com o Tony Samara. E aí eu pedi para me deixarem assistir a esse domingo. E aí o Tony falou o dia inteiro de sonhos. O domingo foi dedicado aos sonhos. No dia anterior tinha sido sobre xamanismo e esse dia foi sobre sonhos. Eu fiquei tão emocionada, tão feliz. Eu sabia, nos primeiros 5 minutinhos eu já sabia, esse é o meu professor. E aí eu esperei por ele até o final e quando ele terminou, eu estava esperando, todo mundo já tinha saído e eu lhe perguntei: Tony, você pode ser meu professor? Eu quero aprender tudo sobre os sonhos contigo. E falei um pouquinho da minha história, mas bem pouquinho. Ele olhou para mim e disse: posso ser o seu professor, sim, mas vai demorar entre 6 a 7 anos. Você vai ter que fazer tudo o que eu falar e me seguir por todo lado, se quiser aprender sobre sonhos comigo. Isso me deixou em estado de choque, porque eu tinha 2 filhos pequeninos, os meus filhos, uma tinha 2 anos e ele tinha 5 anos. Eu tinha um centro holístico, o Monte Mariposa, que eu tinha acabado de criar, eu era casada. Então, ter que abandonar tudo e seguir alguém que eu não conhecia durante 6 ou 7 anos era muita loucura. Eu era bem louca, mas era loucura demasiado. Aí eu fiquei. Ele disse: amanhã eu vou embora. Nessa altura não havia celular, não havia internet, não havia essas coisas que temos hoje, não havia iPhones, nada disso. Então ele disse: amanhã às 8 horas eu estou pegando um avião para voltar para Londres. E eu fui para casa. Eu fui para casa e fiquei muito. Eu estava muito revolucionada dentro, estava muito mexida. E eu dizia ao meu marido: bem, agora que eu encontrei o meu professor e eu não vou poder segui-lo, não é possível. Eu não vou poder aprender tudo o que eu quis aprender toda a minha vida com ele. Não é possível. Eu vou ficar deprimida. Eu não vou mais trabalhar, não quero saber de mais ninguém. Eu vou ficar deprimida na cama e pronto. Ele disse: não, 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 deprimida não podes ficar. Não dá para ficar deprimida. Temos toda uma vida que precisamos de viver, né? E aí falamos muito. Eu disse: tá.
Então temos que descobrir uma solução, porque eu preciso de aprender com esse professor. Não tem outro para mim, é esse. E aí falamos e encontramos uma solução, que era convidar o Tony, que tinha uma esposa também e um filhinho pequeno, a ir viver pertinho de nós e propor, assim, compramos um terreno para ele, construir-lhe uma casa e ele vir viver perto de nós e depois eu organizar todos os cursos dele, ser a tradutora e trabalhar com ele. E viajar com ele também. E aí foi isso que eu fiz. No dia seguinte, às 7 da manhã, eu estava lá em frente, no centro, em frente à porta do quarto do Tony, e quando eu cheguei lhe propus isso, de, de ele vir viver connosco, e comprar o terreno, fazer a casa, servi-lo, estar ao seu serviço durante o tempo necessário. Ele disse, tá bom, pode ser. Eu vou à Inglaterra buscar a minha esposa e o meu filho e eu venho. E assim foi. E aí o Tony virou o meu primeiro professor de espiritual, que até hoje é o meu grande professor, né? Ou um dos meus grandes professores espirituais. Eu tenho tido outros, mas ele foi um sempre muito importante. E assim foi. E eu vivi sendo aluna dele durante uns 7 anos, mais ou menos, até ele me enviar para o Brasil. Quando ele me enviou para o Brasil para eu criar o sonho que era dele, né? Que é a comunidade, a escola, é, é, o exemplo da galinha, posso usar a simbologia? Você pode se explicar um pouquinho melhor sobre isso, que eu não entendi muito bem como é que seria essa simbologia. Mas, de qualquer jeito, foi assim, a minha história com o Tony Samara, como eu cheguei até ele, né? Foi muita persistência. Quero explicar, quem é que me perguntou isso? Quero explicar um... Vocês podem Ô, fazer... Angel, deixa eu tirar uma dúvida com você, que é uma dúvida muito frequente quando a gente está em curso, assim. Você acha que interpretar sonhos pode ser para todo mundo? Absolutamente. Se não for, se interpretar sonhos não fosse para todo mundo, por que é que o divino, que é tão perfeito, teria dado sonhos a todo mundo? Claro que sim. Todo mundo, seja pequenino, seja grande, seja velhinho, seja muito jovem, tem sonhos, sonha, porque todo mundo sonha, e pode aprender a trabalhar com sonhos. Aquilo que você faz durante o sonho, às vezes as curas, as aprendizagens, as transformações que se acontecem durante um sonho, às vezes são maiores de tudo aquilo que você poderia fazer numa vida. Você dá saltos quânticos num sonho, você consegue evoluir num sonho como talvez demorasse muitos anos na vida a fazer isso. Por exemplo, eu já perdoei uma pessoa num sonho que eu talvez me demorasse 10 anos a perdoar nesta vida, ou talvez nem conseguisse. E no sonho foi muito fácil. E uma vez que eu perdoei no sonho, aqui foi muito fácil perdoar. Mas se eu não tivesse perdoado no sonho, talvez eu não conseguisse. Perfeito. E, Angel, por que que você acha que essa jornada de sonhos é importante, principalmente nesse momento em que o mundo está agora? Olha, os sonhos, eles nos trazem muito, muito conforto interior de nós podermos acreditar mais em nós mesmos, de nós sabermos onde estamos. Trazem como um mapa que nos vai mostrar com muita clareza onde é que eu estou agora. Eles também nos ajudam a ver o que é que está chegando para nós. Quais são as dinâmicas que estão chegando. Não quer dizer que é ler o futuro, mas é ver o que é que está chegando para nós. O sonho tanto nos mostra o passado, nos mostra de onde é que vêm as coisas. Por exemplo, se eu tenho uma doença, muitas vezes nos sonhos, vai-me mostrar onde é que isso começou. Ou se eu tenho um problema nesta vida, eu muitas vezes sonho
com o momento onde tudo começou, onde esse problema começou, que talvez foi quando eu tinha 5 anos de idade. E aí o sonho me mostra tudo até hoje. Portanto, o sonho tanto mostra o passado, como tudo começou, e por que que eu, por exemplo, sou muito insegura de mim mesma, está lá em algum trama que aconteceu no passado, ou também no futuro, né? Nos mostra quais são as dinâmicas que estão vindo do futuro na minha direção. Para quê? Para que eu me prepare para recebê-las, às vezes para eu mudar de atitude, mudar de caminho. É mais ou menos o sonho de dizer assim: olha, ali está um buraco. Se você for andar por ali, você vai cair nesse buraco, vai se machucar. Então, talvez eu possa ir noutra direção. Então, os sonhos nos ajudam tanto a entender quem nós somos agora através do passado, como a nos preparar para o futuro, para nós não termos que sofrer no futuro. E também os sonhos nos mostram onde nós estamos neste momento presente. Os sonhos não mentem, não criam tanta fantasia, ilusão e mentira. Então, eles são muito mais fáceis. É mais fácil de nós vermos quem nós somos por nós mesmos, em vez de estar das outras pessoas nos falarem onde é que nós estamos. Que assim, talvez eu fale para a Eliane: olha, você está neste e neste lugar. Imagine que eu sou uma amiga, está neste e neste lugar. E você vai dizer: ah, não, ela não me entendeu, ela não entendeu, ela não sabe quem eu sou, ela não vê nada. E que muitas vezes entre amigos é exatamente isso, as pessoas não percebem o que é que está passando com a outra pessoa. Então, está aqui uma coisa engraçada: dar o ovo ou o frango em vez da galinha. Assim, esse foi um exemplo que o xamã trouxe. Era uma galinha, ele sonhou em dar uma galinha, porque provavelmente o vizinho gostava de galinhas. Talvez se o vizinho gostasse mais de ovos, ele ia sonhar em dar uma dúzia de ovos ao vizinho, provavelmente. Então não é que tem uma simbologia específica essa galinha, é só que, como deu a galinha ao vizinho no sonho, também na prática ele tinha que dar uma galinha ao vizinho. É só isso. O sonho podia falar de um gatinho. Aí você ia dar o gatinho ao vizinho. Mas falou de uma galinha. Então deu a galinha. Eu tenho seguido os meus sonhos muito à letra também. Como eu entendo que os sonhos falam, eu vou colocando todos eles em prática. Então, se o sonho vem e fala alguma coisa, eu vou fazer exatamente o que o sonho fala, dentro das circunstâncias da minha vida, daquilo que é possível, lógico. Ok. A Rafa colocou aqui as barracas, né? Lembra quando a gente estava É, fazendo o Caminho do Amor? Você sonhou com as barracas, né? eu sonhei que tínhamos que comprar barracas para colocar lá na Escola de Aula, e nós fomos comprar as 7 barracas que hoje estão lá. Tem muita coisa que eu sonho, e tem muita coisa que a Peggy sonha. A Peggy tem sonhos muito incríveis também, e nós colocamos na prática, colocamos em dia esses sonhos. Perfeito. É Eide, eu isso. gostaria muito, muito, muito de agradecer a sua presença, viu? É, a Angelina, ela traz toda essa base, todo esse alicerce para todos nós da Escola da Aura, toda. Vamos lá. Hoje, no comecinho, quem estava aqui conseguiu ouvir um pouco de como funciona o nosso aprofundamento. Ela trouxe o sonho dela e falou sobre o medo. Então, quem faz do nível 1 dos sonhos depois pode fazer o aprofundamento com a Angelina toda terça-feira de manhã. Então, hoje foi um dia que a gente teve aula com ela, que é esse momento incrível que a gente fica ansioso assim para poder participar da aula dela. Porque é isso, ela faz a interpretação do sonho e a mensagem do sonho para a pessoa, ela consegue distribuir de uma forma que toca todos nós que estamos ali assistindo a aula dela. Então, aquilo foi um breve exemplo de uma aula de aprofundamento da Angelina. Então, para vocês que acharam incrível a forma como a Angelina fala, essa simplicidade como que ela traz as coisas, essa facilidade que ela traz,
algo tão precioso, né, Índia. Eu queria até te falar que um dos ensinamentos mais lindos que você me trouxe, foi aquela questão de honrar pai e mãe, né, que você e eu pensando quando você tinha acabado de falar, falei: "Não, gente, eu não tenho nenhum problema com meu pai e com a minha mãe, né, tá tudo certo". E aí, de repente, eu entendi, quando você falou, assim, trazendo o sonho de uma outra pessoa até, foi tão claro isso e como mudou, assim, até o meu relacionamento com os meus filhos, então foi um dos primeiros ensinamentos geniais, assim, que você trouxe. Então é isso, pessoal, dia 27 começa o curso de interpretação dos sonhos comigo, e aí depois que você termina o curso, você pode fazer essas aulas com a Angelina e ter o prazer de ter ela toda semana com você. Olha, Eliane, aí eu tenho um convite para fazer aqui para o seu grupo. Quem fizer o curso de sonhos com você, depois você me avisa e combinamos que eu posso oferecer uma vez para as pessoas poderem participar na aula de aprofundamento para verem como é que é, ver se gostam e para sentirem. Aí só você combina comigo, tá bom? Quando o curso terminar, Perfeito. e aí, geralmente as aulas de aprofundamento são às 8 horas da manhã, às terças-feiras, mas como eu vou para a Costa Rica, eh, eu vou ter que mudar o horário porque lá são 3 horas antes. Então elas vão ser noutro horário, que depois a Eliane vos fala, tá bom? Ok, um beijo muito grande para todo mundo, um dia maravilhoso Obrigada. e aproveitem, façam esse curso de sonhos com a Eliane, porque é assim, é uma benção tão grande, saber pelo menos a base da linguagem dos sonhos para vocês poderem interpretar os vossos próprios sonhos, é muito maravilhoso. Mudou a minha vida para muito melhor e acho que mudou a vida de muitos de nós que estamos aqui. Então, um beijo muito grande para todo mundo. Tchau. Obrigada, Índia, pela sua generosidade. Tchau, tchau. Bom dia. Bom dia. E é isso, pessoal. Agradeço a presença de todo mundo aqui também. E a gente vai colocando ainda mais algumas dicas. Amanhã, quarta-feira, a gente não teria um encontro, mas eu vou dar um jeito de fazer uma roda de interpretação de sonhos, tá? Então eu já vi que teve um monte de gente hoje que teve sonhos, que intencionou, que não intencionou. E aí eu quero que vocês tragam para mim, tá? Eu vou ver o horário que eu vou conseguir encaixar e eu mando lá no grupo para vocês, tá? Muito obrigada e a gente vai se falando, tá? Tchau, tchau, gente.